A constatação é de que eles venceram, né? No sentido de que o projeto, que pelo menos a partir do governo Geisel foi estabelecido, da distensão lenta, gradual e segura, foi posto em prática e vem sendo garantido em sua execução e até hoje, e sem que, na verdade, a gente tenha conseguido fazer frente a isso. Geisel fez um bom serviço em executar, né, todos os dirigentes da esquerda preparando o caminho do que viria a ser essa distensão e depois colocada em prática em todos os passos que eles deram. Primeiro, no passo da anistia, garantindo uma lei que formalmente garante a anistia também para os torturadores. Mais tarde, quando o povo colocou a questão do poder através da palavra de ordem das diretas já, novamente eles trancaram essa porta, né, com a rejeição da emenda Dante de Oliveira. O projeto da Constituinte também acabou tendo esse resultado. E ainda hoje, na verdade, se trabalha sempre com o medo do que os militares iriam pensar de cada projeto, do projeto de reforma agrária, do projeto de uma lei de remessa de lucros, de qualquer projeto que se pense, avançando na Revolução Democrática, sempre se cai no medo do que os militares pensarão. Eu penso, em primeiro lugar, que essas duas declarações comprovam isso que eu acabo de dizer. Que, na verdade, o processo de transição, como pensado pelos militares e executado por eles até agora, foi vitorioso. A própria presidente se sente amarrada a esse projeto. Quando ela afirma que esse pacto foi firmado e tem que ser honrado, o que ela está querendo dizer é: nós continuamos não tendo força para fazer frente àquilo que os militares programaram. O que significa isso? Significa que os militares, embora tenham saído do palco, eles se mantêm atrás das cortinas, fiscalizando tudo o que acontece. Aliás, Geisel já estabelecia isso. Quando ele falava de uma distensão lenta, gradual e segura, ele previa, quando dizia que era lenta, que duraria muito tempo. Em primeiro lugar, estabeleceu: isso aqui não vai haver nenhum rompimento, isso não é um cordão que, ao se esticar, se rompe, tá certo? Vai haver uma distensão, é como um elástico que nós vamos puxando, mas nunca vai ser rompido por vocês, tá certo? O assassinato dos dirigentes revolucionários, que Geisel dizia que matar é uma barbaridade, mas tem que ser, e por isso ele dizia, querendo dizer, vamos matar, mas vamos esconder que matamos. Ou seja, criou-se a figura dos presos desaparecidos. Isso garantiu a elasticidade ao projeto da distensão. As forças revolucionárias ficaram enfraquecidas e os militares tiveram, então, uma certeza de que poderiam colocar o projeto em prática. E esse projeto vem sendo posto em prática desde então, com alguma distensão maior em alguns momentos, uma perda de elasticidade em outros. As declarações agora das duas autoridades da República, principalmente da presidenta, demonstra isso, que ela se curva ainda ao poder militar. Quanto ao ministro da Defesa, nunca nos disseram que nós estaríamos recebendo pela impunidade dos militares. Aliás, há cerca de 6 meses, a Comissão de Anistia julgou um processo meu, tá certo? Me pediu desculpas pelas torturas que o Estado brasileiro tinha praticado contra mim e me garantiu uma remuneração a título de reparação. Eu ainda não recebi. Eu posso dizer para o ministro, então, não precisa me pagar mais isso aí, não. Não pague isso. Em compensação, ponha na cadeia todos aqueles que me torturaram e assassinaram meus companheiros. Fazemos esse negócio agora. Está fechado. Eu gostaria de acreditar que sim. Mas não somente as experiências anteriores, houve já várias,
mas também a própria lógica do processo parece indicar que não. O que eu quero dizer? Que é impossível, dentro da instituição, se chegar à apuração dos crimes cometidos pelos militares, porque não foram por militares de baixo escalão, foram as mais altas autoridades do Exército. E isso, então, se chocaria imediatamente com a regra da disciplina, da hierarquia. Vamos lembrar que o golpe militar foi feito sob a bandeira da necessidade de manter a hierarquia que se dizia ameaçada de rompimento. Ora, generais, coronéis, majores, oficiais superiores foram os agentes das torturas, foram os agentes dos homicídios. Nós não podemos imaginar que agora outros generais vão fazer investigações para condenar aqueles que estão no mesmo grau deles. Por quê? Em primeiro lugar, porque existe um espírito de camaradagem. Em segundo lugar, porque isso não iria atender, segundo eles, à necessidade de manter a hierarquia. Iria causar um efeito profundo sobre as Forças Armadas, principalmente sobre os oficiais de mais baixo rango, tá certo? E sobre sargentos e os praças. Então, na verdade, as possibilidades são muito poucas do ponto de vista lógico. Mas vamos ver as experiências. Já no governo Castelo Branco, as denúncias de tortura vieram a lume. E foi nomeada uma comissão, que foi encabeçada pelo então, ainda não havia abandonado o Exército, ainda era general do Exército, Ernesto Geisel, que esteve em vários lugares onde eram praticadas aquelas aberrações e voltou ao lado de Golbery Couto e Silva dizendo: não existem torturas. Já disseram aquilo. Depois disseram por 2 vezes nas investigações sobre o atentado do Rio Centro, que também não houve participação dos militares, pelo contrário, os militares foram vítimas daquele atentado. Então, a prática também anterior mostra que os militares não têm nem possibilidade, nem interesse de realmente apurar esses crimes. Isso é importante que se diga, porque é importante lembrar também que muitos dos próprios militares foram vítimas dessa sanha assassina. A minha primeira tendência é dizer que eu me sinto frustrado, mas na verdade frustração não houve. Eu já tinha muitas dúvidas com relação ao produto, né, que poderia resultar das atividades da Comissão Nacional da Verdade. Já quando foi apresentado o projeto, me parecia que teria sido muito melhor investir no sentido de que as autoridades se convencessem da necessidade de se submeter e executar a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que declarou nula de pleno direito a autoanistia e que com isso se desse início à punição dos militares que praticaram essas torturas. Mas do próprio projeto da Comissão Nacional da Verdade veio com falhas imensas que, de certa forma, proibiram qualquer resultado. Primeira falha imensa, só para lembrar, isso já foi muito discutido antes, mas só para lembrar, nomearam 7 integrantes que teriam 14 assessores, no total de 21 pessoas, para avaliar as violações de direitos humanos praticadas pelo Estado desde 1945 até 1988. É verdade que a Comissão de Anistia Nacional da Verdade deixou para trás boa parte desse período e fixou o seu exame a partir de 1964. Mas nós estamos falando então de 24 anos para serem examinados por 21 pessoas. Cada um desses comissários ou de seus assessores teria que se dedicar ao exame de 1 ano e 2 meses ou 3 meses tal, das violações de direitos humanos que aconteceram no Brasil.
levando em conta ainda que a Comissão Nacional da Verdade não tinha orçamento próprio, depende do orçamento da Casa Civil da Presidência da República, então, na verdade, não poderia chegar a resultados mais concretos. Eu diria que, na verdade, até foram muito auxiliados pelas comissões estaduais da verdade. Essa daqui de São Paulo, por exemplo, foi fundo e conseguiu obter os documentos lá do DOPS e trouxe também à baila a participação de diversas autoridades, representantes do governo dos Estados Unidos que se envolveram com a tortura. E a Comissão Nacional da Verdade não conseguiu nem ir atrás disso que estava acontecendo. A Comissão Nacional da Verdade acabou sendo beneficiada por um fato eminentemente casual, que foi o assalto a um oficial do Exército em Porto Alegre, oficial do Exército que tinha sido comandante do DOI-CODE. E nas investigações para apurar quem havia assassinado aquele oficial do Exército, se chegaram a documentos que ele mantinha na sua casa, dando conta de pistas sobre o assassinato do deputado Rubens Paiva. Então, na verdade, não foi resultado nem de um esforço investigativo da Comissão Nacional da Verdade ter chegado a alguns elementos sobre como foi assassinado o Rubens Paiva, mas a esse feliz acaso. Eu diria, nós temos uma decisão judicial que não está sendo cumprida, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A mais alta corte interna do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, fecha os olhos e acoberta os criminosos. Mas isso nos faz voltar ao início, à primeira pergunta, né? Nos faz voltar a esse processo da distensão, da transição lenta, gradual e segura. Nos faz voltar à necessidade de recolocar a questão do poder. Nos faz voltar à necessidade de recolocar a necessidade de ajustar, de modificar, de reformar o sistema político. Então, eu acho que nesse momento nós até temos possibilidades, temos probabilidade, já que boa parte da sociedade está se envolvendo nesse momento numa campanha por uma constituinte exclusiva e soberana para a reforma do sistema político. Porque sem mudar o sistema judicial, sem nós mudarmos esses juízes, sem mudar o Congresso, sem mudar o próprio tipo de Congresso que nós temos, Senado da República, Câmara dos Deputados, e sem mudar o próprio sistema, tá certo? Que garante as decisões da própria Presidência da República, fazendo com que ela deixe de se curvar tão docemente ao que pense que possa ser a vontade dos militares, nós nunca vamos poder chegar a tornar a impunidade uma coisa superada.